Pedir para eles colocarem aqui no telão algumas passagens aí, irmãos, porque nem todo mundo tem a Bíblia NTLH. Então, para você absorver o máximo do que eu meditei, do que o Senhor falou comigo, eu pedi para eles colocarem aqui. E aí quando for na NTLH, eu peço para você estar lendo junto comigo aqui, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Quantos estão aqui cheios da plenitude do Espírito Santo? Bom, tem esse versículo de Eclesiastes que diz assim, querido, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Tem? Está em Hebreus. Eclesiastes, igual está no início lá, isso. Tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Alguém concorda com isso? Sim. Eu não sou nem besta de discordar da Bíblia. Vamos lá? Vê se você concorda. Se você não concordar, você levanta a mão e fala, eu não concordo. Que aí eu vou pedir para o irmão ele amarrar a tua boca aí, você ficar quieto até o final do culto. Tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez o que, queridos? Simples, direitos, mas nós complicamos tudo. Lembra daquela música do Thales? Vocês lembram do Thales? O Thales está meio sumido, não está? A pastora Juliana era fã do Thales, tinha uma faixinha que ela põe na cabeça. Thales, cantor favorito. Silvana também, o pessoal tinha um fã-clube aí, o Samuel, eles gostavam bastante. Eu era muito fã do Thales, mas ele sumiu do mapa. Deixa o versículo aí, Thales. Não, Thales não, Paulo. Thales não, Paulo. E ele não cantava a música que falava isso aí. É fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. Quem lembra dessa música aí? Nossa, se você não lembra dessa música, significa que você não tem nem 5 anos de crente. Olha, irmão, por que você, quando eu pergunto os versículos, vocês não lembram dele? Porque vocês não conhecem ainda. Só isso conhece essa música? É do Thales mesmo, né? E tinha uma música que falava isso. É fácil demais a gente viver em paz, a gente complica tudo. O texto está aqui, está aí. Deus nos fez simples, direitos, mas o homem ele começou a complicar as coisas com a sua desobediência. Não, eu estou falando com vocês, eu quero que vocês participam também. Vai dizendo amém, vai dando glória, é isso aí, estamos juntos, vai! Me empolguem aqui, por favor. Vai lá, me empolguem, por favor. Estou pregando para vocês estão assim, ó. Amém. Me empolguem. O homem ele começa a desobedecer, irmãos, a pecar. O homem começa a desobedecer a Deus, a pecar, vem o pecado de Adão, e ele cria uma complexidade, e ele cria uma dificuldade nas coisas, vai chegando um ponto que parece que não tem como mais resolver. Mas o nosso Deus, ele é um Deus simples. Não, pastor, o senhor está enganado, ele é muito detalhista. Olhe para a criação, os detalhes da natureza, sim. Mas mesmo sendo esse ser tão complexo e tão superior, tão soberano, ele deixou tudo muito explicado, muito fácil. Mas o homem em sua origem decaída, ele vai complicando tudo. Qual o objetivo da ministração dessa noite? No final que a gente for ministrado, a gente fazer uma oração e dizer para nós mesmos que nós vamos tirar um pouco da participação dessa humanidade decaída que há dentro de nós, porque aí eu tenho certeza que as coisas vão se descomplicar. Beleza? Firmeza? Ou não? Vocês vão orar no final aqui? Então beleza. Por que eu estou dizendo isso? Que talvez é hora de nós orarmos e começarmos a descomplicar as coisas. Eu diria que é hora de nós começarmos a nos esforçarmos, talvez para deixarmos as coisas um pouco mais. Então, eu gosto assim, quando vocês me empolgam com vontade assim, né? Vamos lá.
É hora da gente deixar as coisas mais... As coisas precisam ficar mais simples, irmãos. Está muito difícil. Está muito difícil, irmãos. Quem concorda comigo que está muito difícil? Está tudo muito difícil. Não é verdade? Está difícil tudo. Está tudo muito complicado. Quem concorda comigo que está tudo muito complicado? Está tudo muito difícil. Sabe? Acho que as coisas precisam ser mais simples. Mas por quê? Porque o Senhor quer. Eu acho que a gente tem que olhar para quem é que quer isso, irmãos. Eu acho que Deus, Ele sempre quis que fosse assim. Que tudo fosse muito simples para o homem, tudo fosse descomplicado, ele tivesse o poder sobre tudo, domínio sobre tudo, mas o seu pecado acabou com tudo isso. Presta atenção. O pano de fundo para essa noite aqui é a história de Noé. Todos um dia já ouviram falar de Noé. Sim. Noé? Quem era Noé? Noé, acho que não precisa nem ser crente para saber quem foi Noé, né? Noé era um profeta que foi chamado por Deus para pregar na grande cidade chamada Nínive. E ele fugiu para onde? Isso é mentira. Não existe. Não é o cara que construiu a arca. Lembrei, pastor. Então, o pano de fundo hoje é Noé. Põe aí agora o Paulinho. Vamos chamar ele de Paulinho, irmãos. Paulinho, põe para mim aí Hebreus. King James. Pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movidos por santo temor, construiu a arca, a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Antes eu preciso dizer como eu estou feliz de estar aqui ministrando para vocês essa noite. Isso te empolga estar aqui? Amém? Por que é a história de Noé, pastor? Percebeu que a gente fala pouco de Noé? Talvez a gente tinha que analisar um pouco mais dos heróis da fé ali, sabe? Pegar um dia aí, um culto aí, uma sequência aí, estudar ali Hebreus 11 e analisar um pouquinho de cada um dos heróis da fé. Quem sabe a gente não começa por Noé agora e vai voltando e vai estudando outros. Amém? Enfim, Noé vivia numa época, queridos. Tá calor aí, irmãos? Jesus. Bom, Noé vivia numa época que, para entender a história de Noé, faz a lição de casa. A hora que você tiver um tempo na tua casa, antes de dormir, acordou, na hora do almoço, leia lá Gênesis 6, 7, 8 e 9. 4 capítulos e você leia bem devagarinho para você ser ministrado também. Ele vivia numa época, a Bíblia vai dizer que Deus, ele chegou ao ponto de dizer assim, ó, eu me arrependi de ter criado o homem. Bicho complicado. Pensa, eu fiz ele para ele dominar sobre tudo, mas ele complicou tudo, e agora quando eu olho para a terra, eu vejo a terra num caos. Total perversidade, impiedade, as pessoas se dando cada vez mais à imoralidade. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, ele encontra um homem fiel lá no meio. Eu acho que você não entendeu. Irmãos, Noé, ele não ia no culto. Noé não recebia, sabe aquele negócio que a gente tem no celular, que você recebe os versículos do dia, não tem um negócio assim? Ele não tinha um celular na pedra que aparecia no touchscreen da pedra que ele tinha e aparecia o versículo do dia. Não tinha o versículo do dia. Noé, ele não tinha um professor, sei lá, um culto que ele assistia no rádio. Não. Noé, em meio a uma geração contaminada, ele não se contaminou. E o texto bíblico vai dizer que Deus enxergou graça e misericórdia nele. Isso não te fascina? Eu fico
empolgado com isso. Sabe por que eu fico empolgado com isso? Porque ele não tinha aparentemente ninguém para ministrar sobre ele, e ele era diferente de todo mundo. A gente sempre condiciona que a pessoa vai mudar se ela for ministrada, a pessoa vai mudar se ela receber uma baita de uma palavra. Não, querido, a pessoa vai mudar se ela quiser. E Noé queria ser diferente, ele era diferente. E tem uma coisa, querido, Deus ele preserva o santo. Parece que foi qualquer coisa que você ouviu, dá um brado aí. Ele foi predestinado, Deus o escolheu, mas Deus escolheu por causa de uma característica, sua piedade, sabe? E a piedade, querido, ela é algo fantástico, ela é um esforço diário que a gente faz para se manter naquilo que nós recebemos de Deus. Então dentro da piedade está a nossa oração, o nosso devocional, a nossa leitura bíblica, estar aqui na igreja adorando a Deus, servir, adorar, ser servido e por aí vai. Hoje para nós esse é o entendimento de piedade, mas dentro das suas limitações ele era fiel. O texto vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro, entre todos, ele era diferente de todos os seus contemporâneos. E aqui começa a nossa ministração. Provavelmente você já viu o título da ministração, Deus Ordinário. Compartilhamos com vocês o texto, o tema, Deus Ordinário. Pastor, o que é que o senhor vai falar a respeito disso? Presta atenção. Sempre que nós falamos de Deus, já vou voltar em Noé. Sempre que nós falamos de Deus, nós sempre falamos de Deus extraordinário, né? Provavelmente os últimos anos, sempre que você falou de Deus, você falou de um Deus extraordinário. Um Deus que abre o mar vermelho. Não abriu, pastora? Não abriu? Acho que não abriu, não. Abriu? Abriu. Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que... Fala, Vinícius. Um Deus que mais que ele fez? Derramou o maná, bem lembrado. Um Deus que... Fez o quê? Tem alguma indireta nesse comentário dele aí, irmãos. Tá bom, usou a mula para falar. Um Deus que... Já falei. Exatamente. Então um Deus que faz umas coisas assim muito loucas. Concorda comigo que é uma coisa muito louca? É o Deus o quê? Extraordinário. Impossível, irmão. Deus extraordinário. O Deus que ressuscita o menino lá, que ficou mergulhado lá debaixo do gelo, lá nos Estados Unidos. Estou doido para assistir o filme. Ficou lá no meio ressuscitou o menino. E a gente sempre fala do Deus extraordinário. Aí tem até a música, né? O Deus do impossível. Olha que texto, que título bonito. O Deus dos milagres. O Deus do sobrenatural. E você percebeu que a gente só foca nisso? O Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus do milagre. E se eu te falar que Deus também é ordinário? Como assim, pastor, ordinário? Você precisa saber o significado da palavra ordinário, lógico. Claro que a palavra ordinário tem o seu significado metafórico, que é alguém que é destituído de inteligência, alguém que tem pouca sabedoria. Mas o seu significado primário, ordinário, é algo comum. Por isso, extraordinário, algo fora do comum. Então, ordinário, comum, habitual, corriqueiro. Algo normal. Algo que acontece sempre. Quando nós falamos de algo ordinário, ou melhor, quando nós falamos de algo extraordinário, nós sempre colocamos o extraordinário como inimigo do ordinário. Não é verdade? Mas não. O extraordinário não é inimigo do ordinário. O ordinário se completa no extraordinário. Então, se nós falamos de um Deus extraordinário, nós precisamos chegar à conclusão que Ele também é ordinário. Por quê? Porque tudo Ele criou, desde o extraordinário até o ordinário. Observe o perfil de Deus. Observe pela natureza, como ela é corriqueira, como ela é habitual,
Como nós estamos no verão, nós entramos no outono, chegamos ao inverno, passamos pela primavera, entramos no verão, chegamos no outono, chegamos no inverno, chegamos na primavera, isso vai se repetindo. Há um ciclo. Mas dentro disso há uma complexidade, concordo? Mas esse é o perfil de Deus. Ser habitual, ser corriqueiro, ser cotidiano. O texto bíblico vai dizer que toda tarde ele ia lá visitar Adão. Ele é frequente, aleluia. Ele é comum, ele é ordinário. E esse é o perfil de Deus, que vai desde o ordinário ao extraordinário. E por que nós estamos usando aqui como pano de fundo a história de Noé? Veja bem, Noé era um cara justo, Noé era um cara íntegro, e Deus percebeu isso, concorda comigo? De forma extraordinária, vamos supor aqui, como se fosse você nunca ouviu falar de Deus, você nunca viu Deus, de repente Deus aparece para você e começa a falar com você. Isso é um evento extraordinário? Vai, irmãos. Não é muito comum. Alguém falou com Deus hoje? Ele apareceu? Claro que hoje nós falamos com Deus por intermédio do Espírito Santo. Agora imagina, sem ter o contato com tudo isso aqui que a gente tem, do nada, Deus aparece para ele e fala para ele: constrói uma arca, você vai entrar nessa arca, porque eu vou destruir a impiedade sobre a terra e vou deixar só os íntegros, no caso você e a tua família. Então foi um evento extremamente extraordinário. Beleza. Só que aí, irmãos, Noé, por ser íntegro, ele obedece o que Deus falou. Ele obedece o que Deus falou, e ele pega os seus filhos, e durante 120 anos, a gente sabe que a cronologia do homem, os dias do homem na terra eram maiores, foram diminuindo, segundo a Bíblia, é o que nós cremos. Então durante 120 dias ele pega o martelo. Eu até estava conversando com um amigo meu, o pastor Marcelo, e ele deu essa expressão para mim: martelo, madeira e prego. Martelo, prego, madeira. Então, durante 120 dias, martelo, prego, madeira, martelo, prego, madeira. Ele pega o filho, martelo, prego, madeira, martelo, prego, madeira. 120 anos. E Deus, ele não apareceu para Noé em nenhum momento, enquanto ele construía a arca. Ô Noé, tá ficando bom, hein? Não, Noé, tá errado isso aí. Ou aparecer para dar um gás no Noé. Vai vir o dilúvio, hein? Ele apenas creu numa promessa, porque era algo extraordinário. E no ordinário da vida, no comum da vida, ele mostrou a sua integridade, confiando na promessa que ele tinha recebido de Deus, e foi fiel e construiu a arca dentro do ordinário, dentro do comum, incansavelmente. Martelo, prego, madeira, martelo, prego, madeira, 120 anos. Só quando ele termina a construção da arca, Deus aparece de novo. Extraordinário. E aí acontece o dilúvio. Ele entra dentro da arca, Deus sela a arca por fora, e acontece o dilúvio. Durante esse evento extraordinário, Deus fala: agora você vai sair. Só que quando é para ele sair, Deus não manda um anjo lá e fala: Noé, parou de chover, agora você vai sair, os meus anjos vão tirar você de dentro da arca. Não. Olha o comum agora, olha o ordinário. Ele pega um corvo, solta o corvo volta. Ele pega uma pomba, ele solta a pomba volta. Ele pega uma terceira ave, uma outra pomba, ela volta com um galinho, um ramo, ele fica felizão, de 7 em 7 dias. E por último, depois de 7 dias, ele solta o quarto pombo, e ele não volta mais. Por que Deus não avisou ele? Olha o cotidiano, o ordinário, comum, ele tinha que fazer isso. Aleluia, irmão, vibra aí comigo. E ele sai da arca. E ali Deus faz a primeira aliança com o homem. Um concerto Deus faz com o homem, onde Deus disse que nunca mais ele destruiria a terra. Enquanto essa terra durar, ela será semeada, haverá frio, calor, verão, inverno.
Os defensores do aquecimento global piram com isso aqui, né? Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia, noite, e jamais cessarão seus ciclos naturais. Os caras vêm falar para mim de aquecimento global, só não vale falar para quem mora em Chicago, que está 50 graus abaixo de zero, né? E há 5.000 anos atrás, a Mesopotâmia acabou com uma era do gelo, e não tinha CO2 na época. Então vamos deixar a polêmica científica para lá, né? Ninguém vai destruir a terra. O único que vai acabar essa era para começar uma outra era é o próprio Deus. É a aliança que ele fez com Noé. Mas eu não sei se você reparou aqui na sistemática da coisa. Mas a sistemática da coisa é: Deus revela os acontecimentos. Qual é o nome disso? O dilúvio é o quê? Então, entre a revelação e o cumprimento da revelação, ou seja, entre dois extremos, nós temos extraordinário. Mas o processo que se deu, levando da proclamação da revelação até os fatos e os reais acontecimentos, nós temos um processo, e esse processo inteiro se deu numa plataforma de uma vida comum, numa vida ordinária. Entre Deus falar e Deus cumprir, todo o processo foi desenvolvido no ordinário, no comum. E nesse desenvolvimento, Noé, por ser íntegro, por ser piedoso, ele confiava, ele tinha fé. Por isso ele está no hall dos heróis da fé. Sabe, querido, é isso que o Senhor Jesus nos trouxe aqui para falar nessa noite. Que em determinados momentos da nossa vida, nós teremos ações extraordinárias de Deus. Mas isso não significa que no ordinário, no comum, no habitual, no cotidiano, no corriqueiro, Deus não se manifeste. E talvez esse tenha sido o grande problema de nossas igrejas. Grave, que a revelação e o acontecimento, no caso de dilúvio, se deu de forma extraordinária, mas o processo que interligava os dois se deu na forma ordinária. E o nosso problema é que as nossas chamadas, elas estão sempre focadas no extraordinário, e nós estamos nos esquecendo do ordinário como se ele fosse algo ruim, como se ele não revelasse o perfil e o caráter de Deus. Repare para você ver, a gente vai fazer um culto aqui na igreja, a gente diz que é a maior conferência de todos os tempos, não é? Venha, deixa queimar, vai queimar. Daqui a pouco não tem como queimar mais, irmão. Já queimou tudo, vai queimar o quê? Acabou tudo já. E a gente fica sempre repetidamente, 2018, o ano da vitória, 19, e agora? O ano da vitória, 2. 20. Então, o ano é igual o lanche do Burger King, né? Mega 1.0, Mega Steak 2.0, Mega Steak 3.0, Mega Stacker 4.0 Plus. Isso é bom, hein? Mega Stacker 4.0 Plus HB20.0 Turbo. Mas sempre, onde a gente vai chegar com isso? Porque essa é uma mentalidade do mundo. O mundo, por ter ausência do eterno no seu interior, ele precisa ficar reafirmando todos os dias que hoje vai ser extraordinário, que hoje vai ser extraordinário, e que amanhã vai ser extraordinário, que quarta-feira vai ser extraordinário, que 2022 vai ser extraordinário. E a gente chega a uma conclusão que isso não é possível, que você nem teria condições psicológicas de viver apenas no extraordinário da vida. Isso é uma busca por algo que não se tem. E a questão aqui, querido, é nós sabermos que Deus, sim, Ele é capaz em determinados momentos de fazer extraordinários em nossa vida. Mas não significa que Ele vai se mover apenas na plataforma do extraordinário, porque Ele quer se mover também naquilo que é comum, naquilo que é simples,
naquilo que é diário, habitual, corriqueiro. Aleluia! Quem está crendo nisso aí, queridos? E a gente tem desvalorizado tanto. A gente quer transformar tudo num evento extraordinário, tudo num grande espetáculo. Deus, ele se move naquilo que é simples, naquilo que é esplendoroso. Ele se move em tudo, querido. Ele é dono de tudo, querido. Ele é Senhor sobre tudo. Então talvez seja a hora da gente mudar um pouco o nosso entendimento, o nosso perfil das coisas, porque, sabe, toda hora a gente tem que ter, vamos falar de igreja aqui, o mega culto, a mega ministração, a mega palavra. Por que a gente tem tanta essa necessidade, toda hora ter algo espetacular? Será que o simples não nos envolve, o comum? Será que Deus, ele não se move naquilo que é comum, naquilo que é simples? Será que o mundo, as ambições do mundo não têm cercado o nosso coração, e agora a gente tem entrado nessa corrida desenfreada por um determinado sucesso, e a gente quer toda hora que o Deus do impossível, o Deus do milagre, faça isso, faça aquilo outro, mas e se Ele não fizer? E se como Noé, Ele nos der uma revelação, e no andamento, no processo, Ele não falar mais nada, Ele não se manifestar? Irmão, Deus, Ele não mandou os anjos para ajudar Noé a construir a arca. Ó, você vai construir a arca, mas eu vou mandar anjo te ajudar. Era todo dia sozinho, martelo, prego, madeira, martelo, prego, madeira. E o que o Senhor Jesus está nos dizendo nessa hora é isso. Talvez é hora de nós observarmos aquele texto que a gente leu lá de Eclesiastes 7:29 e começar a observar um pouco mais a simplicidade da vida que o Senhor nos deu. E começar a descomplicar, sabe, esse emaranhado de confusões das quais nós criamos, tentando procurar o significado de algo que é tão simples. Jesus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, descansa em mim, meu fardo é leve. E a gente está tentando, sabe, complicar tanto a coisa, achando que complicando nós vamos viver o extraordinário. Não, o extraordinário está ligado ao ordinário, o espetacular está ligado ao simples, ao comum. A pastora compartilhou um texto aí com vocês no devocional da semana. Foi Êxodo 14 que você leu, não foi? Êxodo 14:17, quando Deus fala para Moisés que aquele cajado que ele estava dando nas mãos de Moisés seria o instrumento que ele faria sinais miraculosos, não foi isso? Sinais e maravilhas. Agora observe comigo, Deus, ele dá um cajado para Moisés, que seria um pastor de uma nação, e esse cajado, ele faria algo extraordinário, e aconteceu coisas extraordinárias. Com esse cajado, ele proclamou as pragas sobre o Egito, ele tocou no mar. Só que se você ler a Bíblia toda, você vai conseguir numerar quais foram os sinais extraordinários que Moisés fez. Mas eu te pergunto, provavelmente Moisés viveu com esse cajado nas mãos 80 anos. E quanto tempo mais ele gastou usando esse cajado no extraordinário, e quanto tempo mais ele gastou esse cajado usando em algo comum? Porque não era um cajado que ficava na caixinha do Harry Potter, que ele deixava lá no baú da casa dele, e quando ele precisava de uma magia, ele pegava esse cajado e fazia, como é que é lá a palavra mágica do Harry Potter? Como é que é, Rodrigo? Se abre um mar vermelho, aí abre. Não era. Querido, isso era um cajado de uso diário de Moisés. Meu Deus, irmão, vocês falaram que ia participar do culto, participa aí, em nome de Jesus. Vem comigo, irmão, em nome de Jesus. Estou vibrando com isso aqui.
Então era um cajado que ele se apoiava nele, era um cajado que ele andava com ele, era um símbolo que ali tinha um pastor, um cajado que foi usado em muitos momentos para algo extraordinário, mas que a maior parte da vida dele, aquele cajado foi algo muito comum na vida dele, era o cajado pessoal dele. Irmãos, as coisas extraordinárias que Deus faz em nossa vida, se a gente for aqui sistematizar e colocar numa ordem cronológica, elas são mínimas, perto das coisas comuns da qual o Senhor permite sobre as nossas vidas. Só que esse era o cajado do qual ele tinha que valorizar. Esse cajado representava que o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com Moisés em todos os momentos, não apenas quando ele fazia sinais e maravilhas, mas quando, por exemplo, ele não conseguia mudar o coração de um povo murmurador. E aqui está o grande problema: quando nós entendemos que aquela área da minha vida que é muito comum, ela não precisa ser tão privilegiada, desfrutada, incentivada, e eu quero valorizar os momentos extraordinários, mas elas fazem parte da minha vida, elas são um processo para que o extraordinário na minha vida aconteça. E eu diria que isso é justamente o oposto da valorização do chamado, do cajado que Deus nos deu. E quando nós não valorizamos o cajado que nós recebemos, é porque nós estamos movidos por dois sentimentos, e um deles é a cobiça, que é justamente quando você deixa de olhar para aquilo que Deus te deu e você passa a olhar para o que Deus deu para o outro, ou que nem de repente foi Deus que deu para o outro, Ele que arrumou aquilo, que aquilo não é nem vontade de Deus. Ou quando a ingratidão cerca o teu coração e você não se sente tão feliz com aquilo que Deus está promovendo sobre a tua vida. Sabe, irmãos, é hora de nós valorizarmos os momentos comuns, habituais, corriqueiros, simples, do qual nós vivemos como uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, como um processo do qual eu desempenho fidelidade, integridade, como Noé. Martelo, prego, madeira, martelo, prego, madeira. Independentemente de quando é que Deus vai realizar o extraordinário, se vai ou não, o que vale mais aqui é aquilo que Ele encontrou em mim, graça e misericórdia. O simples não é valorizado em nossa sociedade, o comum não é valorizado. Andar de mãos dadas com filho, andar de mãos dadas com cônjuge não é valorizado. Só é valorizado andar de mãos dadas se eu estiver andando de mãos dadas nas ruas de Paris, ou na praça de alimentação da Disney. Aí sim, aquilo é espetacular, sim. Pode ser que aquilo seja um grande fenômeno, extraordinário na sua vida, mas o mesmo sentimento que está ali, que é um sentimento movido ao amor, a carinho, a afeto, ele precisa estar presente. Se tudo aquilo que cerca, que parece ser muito glamuroso, for tirado, nós deixamos para determinar a nossa vida ser feliz ou não, quando as coisas acontecem ou não acontecem. Ou seja, se tem muito, eu sou muito feliz; se eu não tenho nada, eu não sou muito feliz. Isso parte de um pressuposto que nós somos ensinados errado na igreja, que Deus está presente só nas coisas boas que acontecem em nossa vida. Só que a gente acabou de dizer, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Você está dizendo em todo tempo porque há tempo de chorar, há tempo de lamentar, há tempo de tragédias. Só que a gente não está preparado para ouvir isso. Não, Deus não é bom se tem tragédia. Querido, Deus é bom em todo o tempo, não é em alguns tempos, não é em algumas ocasiões. Querem extraordinário ou querem ordinárias, Deus também é um Deus ordinário, que se move nas coisas que às vezes nós não encontramos nem significado. Mas como eu vou dizer que Deus é bom, mas olha como a minha vida parece ser preta e branca?
tão comum. Sabe, quando eu olho para a pessoa do Senhor Jesus, aleluia, Jesus, ele tinha uma vida ordinária, aleluia, Jesus, que homem fantástico. É sensacional ver a simplicidade de um rei que escolheu como profissão ser um carpinteiro. Alguém tão simples, alguém tão comum, esse era Jesus. Quando veio à terra, ele não falou: não, eu vou ser da família de Herodes, eu não vou ser um grande militar, um grande estadista. Quem é o Messias? Aquele ali que está fazendo cadeiras, aquele ali que está fazendo. E ele era comum nisso. Tanto é que quando disseram: quem é o Messias? Falou: aquele lá, o carpinteiro. Ele não é muito comum, não. Ele não é muito simples, não. Ele não é muito igual a gente. Eles não vibram. Ele não é muito igual a gente. Talvez se ele não fosse diferente, se ele não fosse tão igual a nós, ele não pudesse se compadecer de nós. O problema é quando Jesus quis se parecer conosco para nos salvar, mas agora, ao invés dele ser o nosso exemplo e nós queremos ser iguais a ele, agora nós queremos ser superiores a ele. Por isso em Filipenses a chamada é: imita Jesus aí, que se despiu da glória dele, que negou a si mesmo, tinha direito de tudo, mas abriu mão de tudo que tinha. Me surpreende a simplicidade de um rei que era carpinteiro. Me surpreende a história de um Messias que ia nas festas. E Jesus, ele não ia nas festas para poder fazer milagre, ele ia na festa para comer, ele ia na festa para dançar. Jesus dançava para beber vinho, para curtir ali. Estou falando de pecado não, irmão, ele era santo. Ele era tão simples que a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 6, versículo 31, que em determinado momento ele estava vindo num sábado com seus discípulos num campo, e de repente os discípulos começaram a correr no milharal e a pegar espigas e debulhar espigas. Eles não vibram com a simplicidade de Jesus. Vocês estão me ouvindo aí, queridos? Olha o meu rei, como é que era simples. Como eu queria estar lá, Jesus andando no meio do milharal e pegando espigas. Vamos fazer o que vocês vão comer? A simplicidade de um rei que foi em todas as festas. Ele ia na Páscoa, na festa dos tabernáculos, ele ia na festa como é que é? Tabernáculos, Páscoa, as festas tradicionais judaicas. Não, ele ia para cumprir um rito, não, ele era porque ele era comum, aquilo fazia parte da tradição dele, e ele queria participar daquilo. Uma ocasião ele colocou o capuz e foi escondidinho, porque eu quero participar da festa do meu povo. Um Deus simples, um Messias simples, um Messias que quando está na casa dos outros ele fala: tem uma bacia, eu quero lavar os pés de todo mundo, algo comum. Um Deus que quando ressuscita, e para converter 2 dos seus discípulos que estavam fugindo do propósito, ele não apareceu como um anjo dizendo: eu ressuscitei, mas ele apareceu como um viajante e foi conversando com eles, e no relacionamento cotidiano, eles se lembraram que ele era o Messias. Um rei que quando viu a serva que ele amava, Maria Madalena, chorando no sepulcro, ele não apareceu com o corpo ressurreto dizendo: eu sou o Messias, mas ele apareceu com um jardineiro, com um aguador na mão, com a tesoura na mão, e ela ia conversando, e quando ele diz o nome dela, Maria, ela vai dizer Rabone. Olha a intimidade, a comunidade, olha algo comum, e ela fala: é você, está tão comum, só pode ser Jesus. Tem algo tremendo do Espírito Santo para se manifestar na nossa vida, se a gente viver ela com intensidade, nos momentos ordinários, comuns, habituais, cotidianos, corriqueiros.
Deus não é só o Deus do milagre, do impossível. Deus não é só o Deus do extraordinário. Ele se manifesta na sua vida também em momentos simples, comuns. Jesus era um homem extraordinário que vivia de maneira ordinária. Aleluia! Um homem espetacular, comum. Um homem fantástico, simples. Isso não te empolga, não é? Estou te perguntando. Isso não te empolga, não? Você não dá, não. Você não dá nem um brado aí, Jesus. Aí quando a gente não tem isso em mente, quando a gente... Você pôs a frase aí, Paulinho, que eu coloquei? Está entrando igual a propaganda do Jequiti no SBT, né? Entra, sai rápido, deixa aí, Paulinho. Quando a gente não entende isso, quando a gente não consegue entender essa grandeza do simples, quando a gente não consegue entender a beleza do comum, a gente entra meio que em parafusos, irmãos, porque são 120 anos ali no processo. Martelo, prego, madeira, vai construindo. Olha a fé, sabe? Tem um grande perigo você não começar a sentir Deus nas áreas comuns da sua vida, enquanto você está trabalhando, enquanto você está na companhia dos seus filhos, dos seus familiares. Você deixa de sentir a presença do Espírito Santo se movendo naquilo que é simples, e o grande perigo disso, querido, é que você começa a buscar o extraordinário. Mas há uma grande chance de nós nos contaminarmos com a ambição e a cobiça do mundo, e não entender mais algumas coisas que Deus faz. Porque uma das coisas que veio em meu coração é que quando Noé ele entra na arca, a Bíblia vai dizer que Deus ele selou a porta por fora e fechou. Ninguém entra mais. E por que Deus ele fechou a porta por fora? Porque Deus sabia que se a porta fosse fechada por dentro, Noé poderia abrir. Ele era um homem misericordioso, poderia ter misericórdia de quem Deus não tinha, e comprometer todo o processo. Então, para não comprometer o processo, Deus ele fechou a porta por fora. E aí que está o grande problema. O problema é que a gente vai lá em Apocalipse 3:7 e a gente lê o texto que diz assim, maravilhoso o texto: viu o Filho do Homem que tem a chave, que abre, aquilo que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. E a gente só lê metade. E a gente passa a achar que Deus ele só abre porta, só abre porta, só abre porta, só abre porta. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Deus também fecha a porta. Vocês não gostaram, né? Senão vocês teriam dado um gritão assim, ó. Ele fecha a porta sempre que ele percebe que aquilo vai comprometer o processo, o andamento do que ele tem para você. E quando a gente quer uma vida só extraordinária, a gente não está preparado para a porta fechada, porque a minha vida é extraordinária, então não pode ter porta fechada. Olha para mim, querido, não reclame, olhe para mim, não reclame se foi Deus que fechou a porta na sua vida. A infantilidade faz as pessoas não aceitarem algumas coisas. Se de repente nós estivéssemos experimentando Deus no comum, no simples, nós aprenderíamos que todo o processo precisa ser desenvolvido da forma mais fiel possível, para que aí sim, o extraordinário que foi proclamado por Ele sobre a nossa vida, se cumpra em determinado momento. Você está preparado para portas se fecharem sobre a sua vida? Porque aqui está o grande problema de muitas pessoas: não estar preparadas para perder. As pessoas não estão aceitando perder mais. As crianças são treinadas para não perder. Nós não aceitamos perder. As pessoas não querem mais chorar.
Se a pessoa terminou o relacionamento, liga para o pastor, liga para a pastora, liga para quem quer que seja. Eu não posso chorar. Querido, é ordem natural. Perdeu o namorado, vai chorar mesmo. Chora aí. Chora, põe lá a música lá do Mato Grosso Matias. Vai ouvir, vai chorar, irmão. É assim mesmo. Chora. Tentei te esquecer, não deu. Que fosse mais forte que esse amor, oh minha paixão. Chora, irmão. Você pode chorar, vem para a igreja, louva o Senhor e vai achar um outro servo de Deus bonito aí, rico, abençoado. O povo não quer chorar mais. Passar pelo luto, isso é comum, é a vida. A vida não se move apenas no extraordinário, a vida se move também no não se move apenas no extraordinário, ela se move também no comum, no que é simples, nas coisas. São fases da vida e a gente vai passar por isso, irmãos. E Deus é tão misericordioso que Ele deu o privilégio para a gente passar por essas coisas, esses dilemas, mas não perdendo a misericórdia e o amor dEle que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então a maior resposta confortante nós já temos da parte do Espírito Santo. E é hora de nós enfrentarmos a vida com outro olhar, e saber que como humano eu passo por muitas etapas, mas eu não vou desvalorizar nenhuma delas, porque é um processo contínuo sobre a minha vida. Como eu fico fascinado quando eu vejo a história de José, os irmãos de José todos chorando, nos perdoa, e ele, não gente, para de chorar, não eram vocês que estavam me perseguindo para eu sair da casa do papai e vir aqui para o Egito, não, era a misericórdia de Deus que queria preservar a nossa geração, e Ele trouxe aqui eu primeiro, antes de vocês, para preservar a nossa família. Esse cara foi jogado na cadeia, esse cara foi humilhado, esse cara sofreu demais, mas ele não desprezou nenhum momento da vida dele. Enquanto ele estava na cadeia, ele vivia como presidiário, mas ele fazia valer a pena ali. Ele amava as pessoas que estavam ali, ele revelava o sonho das pessoas, ele tinha vínculos, amizades. Esse cara fez valer a pena todos os momentos da vida dele, onde quer que ele estivesse. Você está deixando, você está guardando a explosão, a tua felicidade, a tua realização, quando você tiver algo muito feliz, muito espetacular na tua vida. E se você nunca tiver, seja feliz com o cajado que Deus te deu, seja feliz aonde Ele te colocou, valorize cada momento da sua vida. Tem coisas belas acontecendo na tua vida e você não está olhando para isso. Você está esperando o espetacular, está esperando o extraordinário, mas esse momento é tão belo, é tão lindo como qualquer outro momento da sua vida. Tenta separar. Para um pai que ama o filho, os momentos da vida, ele não consegue falar qual é o momento melhor do que o outro. Se foi a gravidez, se foi o nascimento, se foi o gatinhamento, se foi quando ele andou, se foi quando ele falou, se foi quando ele caiu, se foi quando ele se frustrou. Tudo é lindo, tudo é belo, porque o que está interligado ali é amor. Há um amor de Deus sobre a sua vida, e as coisas que acontecem na sua vida são com a permissão e com a direção dEle. Então pare de desvalorizar. Tem gente aqui que vai falar, não, eu vou orar a Deus para eu não passar por esse momento, mas é Deus que está fazendo você passar por esse momento, criatura. É Deus. Quem entende isso em nome de Jesus? Irmãos, depois que parou de chover, o texto vai dizer que Deus se lembrou de Jacó. Acabou todo mundo, né? Falou, tem um Jacó lá na arca. Perdão, Noé. Perdão. Imagina a cabeça dele como é que não estava. Não para de chover. Segundo os cálculos aqui numéricos que a Bíblia fala aqui, provavelmente foram 371 dias que Noé, ele era chamado de Jacó por uns amigos, mas era Noé. 371 dias que esse cara, o Noé, ficou dentro da arca. É muito tempo, hein, pastor? Muito tempo. E como é que fica a cabeça de um cara dentro de um lugar? Mas a gente tem a impressão que Noé entrou dentro da arca, ficou tudo entulhado lá, irmão, aquela bagunça. Não. Ele treinou as pombas para poder fazer o serviço, para trazer a resposta. A Bíblia diz que quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é oferecer animais de sacrifício a Deus. Ele criou animais lá dentro.
Ele teve uma vida lá dentro. Sabe, irmão, tem momento da nossa vida que parece que não está acontecendo nada. Então, mas a gente não olha para isso. A gente vai ali, ó, martelo, prego, madeira. Comum, parece que está igual, né? Eu sei que não está igual. E eu continuo fazendo valer a pena, independentemente. Sabe? Viva esse momento que o Senhor tem te dado. Não despreze o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Lá em Mateus capítulo 28, 24, 38, 40, a Bíblia vai dizer que enquanto Noé preparava a arca, o povo não queria nem saber. O povo estava se dando às bebedeiras, se dando ao casamento e fazendo farra. E quando veio o dilúvio, o povo nem percebeu que tinha dilúvio chegando. Sabe por quê? Porque o povo vivia distraído. Olha para mim. A distração é o grande problema. Às vezes eu estou pregando aqui, tem gente que fica olhando no celular. A gente vive uma sociedade distraída, não consegue perceber o que é que está acontecendo. Percebeu? Às vezes você está falando com a pessoa, tá. Ó, eu vou te matar amanhã, 10 da manhã, tá? Nossa, glória a Deus, amém. Uma sociedade distraída, que não consegue perceber as coisas que estão acontecendo. Sabe, querido, de repente você está tão distraído com alguma coisa, que você não está nem percebendo algo que está acontecendo na tua vida comum. E talvez é algo belo, é algo lindo, porque você está focando no extraordinário, mas no ordinário Deus está se manifestando. E a gente tem por tendência se distrair com aquilo que é muito chamativo. Ontem eu estava na Castelo Branco, estava passando os carros normais, né? Quer dizer, carro normal, todo carro é normal, mas os carros baratos aí, né? Quer dizer, barato também não, né? Não tem carro barato no Brasil, mas carro popular. Os carros tem normal. Aí de repente passou uma Lamborghini, faroletão desse tamanho assim. Quando o carro passa, ele tira a tua atenção, você fica olhando para ele. Sabe, o mundo, ele chama muita atenção. O extraordinário chama atenção. Quando o cara quer fazer uma palestra motivacional e quer fazer algo, ele coloca telão e coloca aquilo e chama atenção. Você, opa, ele coloca o Bonovox para cantar Beautiful Day. Veja, chama atenção. Então o mundo está tentando chamar nossa atenção com coisas extraordinárias e fantásticas, só que às vezes Deus está se manifestando de uma forma tão simples. Jesus foi tão simples que os homens ambiciosos da sua época não enxergaram. Isso tem acontecido nos nossos dias também. Não está acontecendo nada na minha vida, porque você está distraído. E talvez, querido, você seria mais feliz na sua vida comum se você não gastasse tanto tempo olhando a suposta vida extraordinária que muita gente publica. Os jovens aqui, como gostam de compartilhar e replicar a extraordinária felicidade de pessoas que elas nem sabem se existe. E coisas comuns que o Senhor está dando oportunidade, você está desprezando. Coisas belas que estão se movendo do próprio Deus como um processo de um cumprimento de algo extraordinário para a sua vida. Amém? Deus é um Deus ordinário. Talvez seria melhor se a gente entendesse que a nossa maior expectativa é a volta de Jesus. É algo mais extraordinário que a gente possa experimentar, não tem algo maior que isso. E Tito capítulo 2, versículo 2 vai dizer que essa é a nossa bendita esperança. Então enquanto a gente aguarda essa bendita esperança, é hora da gente colocar em prática Atos 4:32, que vai dizer que o coração de toda a multidão daqueles que criam era um só, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comum. Olha a palavra, comum. É tudo comum. Não estou falando desse socialismo e comunismo barato aí não, irmão. Estou falando de um sentimento que está dentro. Não é um materialismo que vem do lado de fora, não é a guerra por materialismo, mas é um sentimento que está dentro, de sentir Deus naquilo que é comum,
É isso que a gente vê na figura dos discípulos. Jesus, quando vai sentar com seus discípulos, Ele coloca todos na mesa. Olha a organização comunitária, tudo é comum. Nós estamos desprezando o comum, nós estamos desprezando o corriqueiro, o habitual. Nós queremos o extraordinário, 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 mas tem coisas belíssimas acontecendo em nossas vidas. Mas será que a distração não é o oposto daquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 6:25, quando Ele vai dizer: olhe para as aves que estão no céu, olha para as flores que estão no campo, como elas são belíssimas, e Deus não cuida delas. Será que Deus não vai cuidar de vocês? Agora tome cuidado, que essa preocupação que está no coração de vocês, ela é maligna, ela é coisa de pagão. Antes vocês devem buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É coisa de pagão, irmão. Essa preocupação que nós carregamos em nosso coração, pagão é aquele que não conhece o verdadeiro Deus, sabe? Olha a chamada de Jesus: olhe para as coisas belas que estão nos céus e no campo. Irmão, você anda tão preocupado que você não consegue enxergar nada de belo, não consegue enxergar a beleza de nada. Você anda tão preocupado que você não consegue enxergar Deus fazendo nada. E a chamada dele aqui é: olhe para aquilo que está acontecendo lá. Olhe, observe como Ele está cuidando de tudo, dos mínimos detalhes, de cada coisa. Como o detalhista de Deus se manifesta de uma forma tão simples, e é só a gente olhar e crer nisso. Aleluia! Eu não estou falando que Deus não é extraordinário. O que eu estou dizendo é que Ele se manifesta para nós também de forma ordinária. A gente precisa crer nisso e viver satisfeito. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Timóteo, abre a sua Bíblia agora em Timóteo capítulo 6. Versículo 25. Estou achando vocês tão quietinhos hoje aí, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E eu falo que vocês estão quietinhos, vocês continuam. Sai dessa quietude aí, vem comigo aí, amém? Vamos sentir Deus em nossa vida aí, querido, aleluia. Isso aí não te interessa não, sei lá, mas isso aqui me motiva tanto, irmão, sabe? Ver Jesus nas coisas simples, diária. Grava isso, é uma caminhada que a gente está indo para a eternidade. E essa vida comum que o Senhor nos deu aqui é para sentir a presença dEle. Eu estava conversando com um amigo, ele falou assim para mim: Machado, eu estou numa fase da minha vida que eu estou sentindo tanta felicidade. Outro dia eu senti a felicidade limpando o meu filho, tirando a fralda dele. Falei: isso é felicidade mesmo, né? Sentindo felicidade até com cheiro de cocô no nariz, olha aí. É a vida ordinária, vivendo o ordinário da vida. Não é qualquer coisa. Parece que é vamos lá para a igreja. É algo habitual, é algo corriqueiro, é o ordinário, é o comum. E eu tenho que enxergar beleza nisso. Estou indo para a igreja, coisa linda. Amanhã já acorda segunda-feira mal-humorada, dia terrível. Não é qualquer coisa, você está acordando. Você poderia simplesmente não acordar, querido. Você está acordando, você está comendo ali o café da manhã, você está ligando seu carro, você está indo trabalhar. Repetidamente, é o cotidiano, todo dia se repete a mesma coisa. Isso não é qualquer coisa, isso é fantástico, porque todo dia você acorda, está ali, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida, isso é fantástico. Que é Deus mais corriqueiro e mais comum, que todo dia renova a misericórdia dele sobre a nossa vida. Ele poderia dar uma misericórdia que não precisa se renovar mais, mas todo dia a gente acorda e renova a carga de misericórdia dele sobre nós. Isso é fantástico. Nós começamos a desprezar as coisas comuns em nossa vida, esperando o extraordinário. E infelizmente tem gente aqui que está esperando, querido, realizações que de repente nem vão acontecer. Você nem sabe se Deus vai fazer algo na tua vida e está esperando.
E a oportunidade que Ele está te dando agora para você viver, qual é o proveito que você faz disso? Paulo vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 6. Mateus, ó. Estou loucão hoje, irmão. 1 Timóteo capítulo 6. Estou trocando tudo, irmãos. É o calor. Irmãos, vocês querem que leia só os versículos principais aqui ou quer que lê tudo? Vocês não estão nem conseguindo falar. Então vou ler só os principais. De fato a piedade, amém? Amém? De fato a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Versículo 7 agora. Tem como você guardar isso aqui no coração? Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Deixa aqui. Deixa aqui. Tudo que veio sobre a tua vida desde que você nasceu foi por influência de outras pessoas. Só que quando você partir daqui, tudo isso fica. O legado que você constrói não é para você. Ninguém usufrui do próprio legado. Sabe, querido? E a gente tem que ser meio que realista. Porque as nossas distrações, elas partem de uma premissa que todo esse esforço, toda essa guerra que nós travamos, sabe? Essa inquietação, essas preocupações, parece que vai garantir a nós algo que é eterno, mas não vai. Mas não vai. E aqui está o grande problema. Quando a gente vive, por isso que eu falei de eternidade antes, que o extraordinário da vida está ligado à volta de Jesus. Alguém disse, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu discordei dessa frase em algum tempo. Que conversa é essa? O melhor de Deus já veio, que é Jesus, verdade. Mas o melhor de Deus vai voltar. Então ele está por vir, que é a volta de Jesus, a extraordinária volta dele. E a nossa caminhada aqui na terra, ela está ligada mais ao comum, querido. E a igreja primitiva entendeu isso e vivia no comum. Eu não estou querendo dizer que Deus não vai fazer coisas que na sua percepção vão parecer extraordinárias. Vão sim. Mas que o que Ele de fato tem reservado para nós é algo que os olhos não podem ver. Ah, vocês vibram muito pouquinho. Desânimo, meu. É o que os ouvidos não podem ouvir. É o que ninguém fala, não passa no coração do homem. Para aqueles que o amam. Está entendendo? Aí eu estou esperando esse extraordinário. Só que por ter fé esperando o extraordinário, a minha vidinha aqui está martelo, prego, madeira. E aí eu vou sentindo o Espírito Santo no ordinário da vida. Foi a Silvana que contou pra gente aqui outro dia, lavando louça, sentiu a presença do Espírito Santo. Você tem sentido a presença do Espírito Santo? A presença dele com você ali toda hora que você acorda para ir trabalhar, para levar o seu filho na escola, para sair com o seu esposo, ou você só fica esperando o extraordinário? Foi o que eu falei com um amigo outra vez. Ele estava muito fissurado nesse negócio de conferência para casais. Falei, beleza, eu não sou contra conferência para casal, é um ambiente bem glamouroso, né? Às vezes a gente faz também aqui na igreja, mas a questão é, você só depende disso para ser feliz? Porque senão você vai ter que ir todo dia em conferência de casal. Mas quando não tem conferência de casal e fica só você e sua mulher ali na sala da casa, simples, comum, o mesmo amor é manifestado? Porque o significado de felicidade não é aquilo que nos cerca, querido. O significado de felicidade não é o nosso exterior, mas são os valores sentimentais que nós carregamos dentro de nós. E não há amor maior do que esse, que saber que alguém deu a vida pelos seus amigos, que alguém amou os seus amigos mais que a si mesmo. E quando nós temos esse valor dentro de nós, nós olhamos para esse versículo e dizemos o seguinte:
Nós ingressamos no mundo e não vamos levar nada. Então por que Deus permitiu eu estar aqui nesse mundo, sendo que eu não vou poder levar nada daqui? Porque Ele colocou nesse mundo, para eu viver nesse mundo, e gastar o que é desse mundo, nesse mundo. Porque a próxima era da eternidade é algo que eu não posso levar desse mundo, é algo extraordinário, maior. Então gaste toda a felicidade no local e no momento, na hora que o Senhor te colocou. Irmão, Jesus te colocou em determinadas coisas para você ser feliz ali com a presença dEle. Não cobice algo superior, viva aquilo. Cuidado com a distração do mundo, com as preocupações que vão te cegando e você deixando de enxergar a presença de Jesus naquilo que é simples. E o próximo versículo ele vai dizer, versículo 8: por isso, olha aí, devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. Uma roupinha, uma comidinha, vamos dar uma adaptada, um carro, de preferência com ar-condicionado, né, patroa? Entendeu, patroa? Já tá bom, vamos adorar. Se não tiver carro, vai de Uber, pede para ligar, tá aqui, tem um aqui, irmão, atrás aqui, ligar o ar, tá bom, mas não é o que o mundo tem ensinado. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:12, mais ou menos igual ele disse aqui: porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Como a gente só fala de extraordinário, não, se é extraordinário é de Deus, se é ordinário não é de Deus. Não, eu sou feliz em qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. A gente vai se adaptando. A gente não pensa você que se colocar eu para morar em um bairro bonito, sei lá, Champs-Élysées, Central Park, você acha que eu não vou me adaptar lá? Não, quem morou no Pimentas não vai se acostumar no Central Park? Claro que eu vou. Então eu sei o que é estar em fartura, mas sei também o que é não ter fartura, ter necessidade. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente lê o versículo errado, né? Tudo posso naquele que fortalece. Eu posso tudo, eu posso tudo. Não, ele está dizendo assim, ó, eu tudo posso naquele que fortalece. Eu posso passar por tudo, porque em tudo ele me fortalece. Porque eu descobri o mistério de viver feliz. Quem quer descobrir o mistério de viver feliz aí? O mistério de viver feliz não se ensina em palestra motivacional. O mistério de viver feliz está aqui, já foi ensinado por nós. E a Bíblia vai dizer assim, irmãos, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele dará o que o seu coração deseja. Salmo 37:4, que a sua felicidade esteja no Senhor. Felizes são os que buscam a proteção de Deus. E esse termo bem-aventurado, felizes, vai ser ensinado pelo maior de todos os mestres, Jesus. A primeira ministração que Jesus dá, o primeiro esboço dele, a primeira pregação dele, ele pôs todo mundo sentado e falou assim, ó, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles alcançarão o reino do céu. Ele vai dizer, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque eles vão alcançar a terra. Felizes os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque vão alcançar a misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos. Felizes os que sofrerem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sois vós quando te insultarem. Felizes são aqueles que forem perseguidos, caluniados. A primeira ministração de Jesus, ele fala de felicidade. E aonde é que a felicidade do Sermão do Monte está? Localizada na piedade de Noé. Martelo, prego, madeira, dia após dia.
sentindo a presença de Deus naquilo que ele fazia. Não tinha anjo, não tinha cobrança, não tinha extraordinário, não tinha palavra, não tinha rema, não tinha nada, só tinha um cara feliz, só tinha um cara temente, só tinha um cara valorizando as oportunidades que Deus dava a ele. Não espere mais nada. A felicidade está condicionada na sua obediência a Deus, na proteção que você recebe de Deus. A sua felicidade, ela é completa quando ela está no Senhor. Por isso o texto diz: Deus nos fez simples e a gente começou a complicar tudo. E eu quero que você ore hoje e diga: Deus, eu vou descomplicar algumas coisas da minha vida e começar a sentir a tua presença nessa vida comum que eu tenho. Quando descobrimos o verdadeiro significado do que é felicidade, irmãos, as situações comuns da nossa vida se completam com as coisas extraordinárias. Lembrem que nos extremos nós tínhamos o extraordinário da revelação e o extraordinário do cumprimento, mas o processo se dá no ordinário, no comum. Bora trabalhar, bora pegar o martelo, prego e madeira, bora viver essa vida comum, ordinária, corriqueira, cotidiana, habitual, mas ser tão feliz e sentir a presença do Espírito Santo, irmãos. Alguém vai perguntar: mas por que tanta felicidade? Talvez porque a gente está descobrindo a felicidade que os outros não podem descobrir. É hora da igreja começar a falar sobre isso, irmão. Os vendedores de sonho que estão em cima do altar precisam ser censurados. Ninguém está falando que Deus não é o Deus da maravilha, o Deus do impossível. Eu só estou querendo dizer que Ele é o Deus de tudo, e Ele não faz só maravilhas. E a gente precisa começar a valorizar as coisas comuns que Ele tem manifestado para nós. Corre o risco da gente estar buscando muitos momentos extraordinários e a gente não está enxergando mais as coisas belas que estão acontecendo em nossa vida comum. Organize a sua vida, descomplica. De repente você se envolveu em muitas ambições e, sei lá, em muita ilusão também, sabe? E passa a esperar coisa que, de repente, quando você alcançar aquilo, não sei nem se você vai ter tanta felicidade com aquilo. Você guarda dinheiro 30 anos para comprar um sítio. Quando você compra um sítio, você fala: agora eu não gosto mais de sítio, agora eu gosto de cimento, eu quero voltar para um apartamento. Os homens vão mudando, sabe? Nós somos assim. E Deus, Ele é tão sábio, Ele é criador, e na sua sabedoria Ele sabe tudo que vai acontecer, e Ele nos priva de cada besteira que a gente poderia fazer, irmão. Eu não estou querendo dizer que você não possa ter alvo. Noé tinha alvo, e o alvo dele estava ligado ao extraordinário. Eu estou querendo dizer que você precisa viver todo dia como se fosse o último dia, fazer valer a pena agora. E não é um discurso liberalista, não é um discurso como o povo que vivia nos dias de Noé, mas é um discurso a viver em santidade, em piedade, enxergando o Espírito Santo nas coisas simples que você faz na sua vida. Grava isso no seu coração. É um privilégio poder enxergar um Deus tão grande. Coloca a frase aí: um Deus tão grande em situações tão simples, tão comuns, rotineiras. Um Deus grande, mas que se manifesta em algo tão simples que eu estou fazendo. Pastor, eu quero enxergar isso na minha vida. Eu quero enxergar esse Deus grande se manifestando nas coisas que eu faço. Se isso começar a acontecer na tua vida, você vai se enquadrar aqui nos textos de Paulo. Está encontrando o mistério da felicidade. E o mistério da felicidade é poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso significa que Ele vai te fortalecer para você passar o que vier pela frente. E você vai passar por aquilo feliz. Lembre-se do Sermão do Monte, que para cada ato de piedade e devoção sua há uma recompensa. Que você está passando por algo do qual Ele está retribuindo
a você, dentro da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia. Descomplica a sua vida, querido. Peça para Deus um olhar na simplicidade da vida. Quantos estão crendo nisso que está sendo ministrado em nome de Jesus? Quantos podem levantar as mãos para o alto?